Método Clínica Futurista é a melhor opção para você, profissional da saúde, nessa nossa primeira temporada, falando especificamente com dentistas. Eu tenho a honra de receber professor, empresário, dentista, Dr. Marlon Santos. Doutor, agradeço imensamente por você ter aceitado o convite, tá? A ideia é um bate-papo, falando um pouquinho aí da tua história, falando um pouquinho aí dos desafios desse mercado da odontologia e contando um pouquinho dessa sua jornada mesmo como empresário, tá bom, doutor? Alan, agradeço demais o teu convite. É uma grande satisfação e uma honra estar aqui na sua presença e poder colaborar, participando, contando um pouco da nossa história, né? Transmitindo para os alunos, para os profissionais, um pouco da nossa vivência. Como você falou, a gente se aventura por muitas áreas, na odontologia, no ramo empresarial, no ramo da docência. Isso torna realmente toda essa experiência algo enriquecedor e que vale a pena. Doutor, quantos anos de formado? Estou com 20 anos de formado, me formei pela Universidade Federal do Paraná. E desde que eu me formei, eu gosto de contar que a busca por excelência nos tratamentos para os meus pacientes me fez procurar novos cursos. Então eu resolvi fazer uma especialização de implantodontia, depois engatei um curso de cirurgias avançadas, que era um curso de cirurgia sobre enxertos ósseos. E nesse momento eu percebi que a periodontia estava faltando na minha caixa de ferramentas. Então eu resolvi ir para São Paulo, na Universidade de Santo Amaro, realizar um curso de especialização em periodontia e ali a minha vida mudou. Mudou a minha percepção da excelência, a minha percepção de odontologia. Quando eu retornei, já retornei professor. Então tenho 10 anos de experiência no ramo da docência. Hoje trabalho na Faculdade Herrero, no ramo da graduação. Tenho um curso de pós-graduação em implantodontia na Faculdade Herrero e também um curso de pós-graduação no Estado Curitiba. Nessa busca constante por evolução, passei pelo curso de especialização em prótese dentária, de harmonização orofacial e pelo mestrado em odontologia. Então é uma vida inteira voltada por uma busca, a busca de atender o paciente com empatia, pautando os 3 alicerces da odontologia moderna: estética, função e saúde, e mais do que isso, não simplesmente entregar. Hoje eu percebo que como eu faço essa entrega é tão importante quanto a própria entrega. Isso fez a minha mente mudar de uma maneira, estratégica e os meus pacientes usufruem desse novo pensamento. Doutor, você tá desde a parte técnica, né, tu tá desde ali da literatura, tu tá desde a parte da empregabilidade, a parte empresarial. Uhum. Nesse movimento de 2025 para 2026, como que você cita ou resume a odontologia? A odontologia passa por um momento de transformação. Estamos num momento de incertezas para o país, incertezas políticas. Isso mexe com o mercado financeiro de uma maneira muito forte e, ao mesmo tempo, o fluxo digital em todos os aspectos, mesmo na parte técnica, na entrega do teu produto, né, como se faz, mudou bastante, mas também a parte empresarial. Às vezes a gente tem um paciente, um conhecido, que até nos conhece, mas no momento da necessidade ele não lembra de você. Eu gosto de brincar e todo mundo ter uma caixa de ferramentas em casa que guarda um parafuso para um momento de necessidade. E quando você precisa, compra outro. Você não sabe onde está. Então, a movimentação do mercado, o fluxo de entrega mudou. E hoje quem não é visto não é lembrado, né? É um ditado antigo, mas ele nunca foi tão verdadeiro. Então eu vejo para o ano de 2026 um ano de oportunidades para quem estiver preparado, para quem estiver engajado ao movimento digital, e as mídias digitais fazem parte desse movimento. Aquele dentista que está lá no consultório esperando o paciente entrar no quinto, no sexto, no sétimo andar, está fadado ao sucesso. Infelizmente, o consultório pequeno precisa rever os seus conceitos. A gente vê, né, doutor, agora falando de mercado mesmo, isso que tu falou agora, o paciente ele tá mais imediatista, o paciente ele tá mais crítico. O paciente A e o paciente B, que ele tem ali ainda o poder de compra, uma economia, ele precisa entender, ou o dentista precisa entender de parte básica, né. Hoje, quando a gente fala de ser visto ali pelo paciente,
A diferença para o paciente A e B, ele sabe a diferença do consultório, ele sabe a diferença de uma clínica, ele sabe a diferença do instituto, igual o doutor tem o Instituto Marlon Santos, ele sabe a diferença de uma marca, porque muito antes de chegar no profissional, igual o doutor falou, ele procura uma confiança, uma credibilidade, uma segurança. E se você não estiver nos olhos do paciente, ele procura o que está, né? Nessa visão empresarial da odontologia, qual é o perfil de profissional? Porque você lida desde do aluno, do acadêmico, desde o profissional que procura a primeira especialidade, até o profissional que procura um aperfeiçoamento. Tem como o profissional somente técnico sobreviver nesse momento que nós falamos de concorrência, guerra de preço, tantos profissionais sendo formados por semestre que chega a ser até um pouco assustador devido ao mercado mesmo aí de trabalho. Tem como o profissional somente técnico sobreviver nessa onda que a odontologia está vivendo? Alan, não tem como. Curto e grosso, né. Eu me uso, por exemplo, hoje o mercado está extremamente agressivo, sempre foi, mas a gente vive uma onda, a odontologia virou um comércio muito forte e talvez um profissional extremamente técnico, como eu procurei ser por algum tempo da minha carreira, ele não vai ter sucesso, porque não adianta você saber fazer se ninguém te conhece, sabe onde te procurar, quais os resultados que você entrega. Hoje o público, independente de ser A, B, C ou D, ele quer confiabilidade. Ele não entra mais na tua clínica porque o mármore é bonito. Ele não chega mais na tua clínica porque você fez uma estratégia de marketing, como a grande maioria tem feito. Isso sim, ajuda num primeiro momento, porém, é uma entrega inicial, depois dos primeiros 5 minutos, tem um professor que eu não consigo esquecer dele, né, o grande professor Ricardo Ian, ele falava assim: "Você tem que ter laranja no saco para vender". Então o paciente sente, hoje a gente vive a era da informação. Se eu quisesse fazer uma pesquisa, antigamente eu ia na biblioteca, procurava a enciclopédia Barça, passava uma tarde inteira. Hoje, com as tecnologias, com o mundo da IA, em 5, 6 segundos eu tenho a informação, inclusive já pautada para o meu interesse, ou seja, modificada conforme a minha necessidade, e o paciente lança a mão dessa informação. A gente pesquisa, ele procura entender se você realmente tem bons resultados enquanto profissional, enquanto a empresa entrega um bom serviço com horários diferenciados, porque a pessoa que tem a vida totalmente, ocupada, um dia cheio de atribuições, perdão, ele não consegue desmarcar um compromisso para emergência. Ele vai ter que procurar um contraturno, uma hora do almoço, então tudo isso faz diferença. As pessoas hoje não têm tempo. Você deixar o seu paciente 40 minutos na sala de espera, você Nossa. perdeu o paciente, ele vai procurar outra pessoa. Até porque os estacionamentos hoje são difíceis de achar vaga. Então, realmente, o mundo, toda essa correria atual tornou tudo muito dinâmico. Então, o profissional que não perceber a necessidade dessa virada de chave, de mudar o seu mindset, ele está fadado a desistir. Uma fala agora do professor Marlon. Quando a gente fala de mindset, dessa mudança, tu acredita que é para sobrevivência ou, na sua visão, ainda o mercado dá tempo de dizer assim: "Se eu não começar agora, eu começo depois do carnaval. Se eu não começar depois do carnaval, eu começo no próximo semestre do ano"? Esse mindset, tu acredita hoje como professor, tu conversa com centenas de profissionais ali no mês, é para sobrevivência, é para validação, é para buscar alternativa? Qual que é a tua visão dessa mudança de mindset que precisa acontecer da noite para o dia? Essa mudança, ela é de extrema urgência. Para ontem isso. Eu lembro que no passado eu fiz a minha primeira publicação. Eu fiquei muito feliz com aquela publicação, o artigo científico, estava me pautando no mundo acadêmico, e cada vez que eu leio ela eu tenho vontade de mudar, de reescrever. Hoje a minha visão é diferente, talvez a metodologia, talvez aquela publicação não estivesse pronta para ser feita, mas se eu tivesse esperando um momento ideal, talvez eu nunca tivesse feito a primeira, quem dirá as outras. Então, às vezes a gente não se sente preparada, depois do carnaval eu vou estar. Não, no ano que vem eu vou me organizar e a correria te engole.
Então é melhor começar, mesmo que de uma certa maneira, não do ponto de vista ideal, mas começar. Você vai se ajustando, vai se moldando à medida que o processo vai acontecendo, e a vida é assim. Eu lembro que quando minha mãe chegou em casa a primeira vez, ela falou: "Comprei uma coisa que é um Turbo 300". Eu falei: "Será que é uma moto?". Eu não tem moto Turbo 300, era internet, 300 kbps. Eu falei: "Nossa, tinha que esperar meia-noite para acessar". Nossa. E isso veio se moldando com o passar do tempo. Hoje a gente tem outras velocidades. Então o profissional é a mesma maneira. Ele tem que se lançar e ele tem que, já no momento da sua estreia, buscar essa manobra, essa mudança de pensamento, para que ele se adeque o mais rápido possível. E a gente começa de uma maneira um pouco atrapalhada, talvez não é ideal, porém a persistência te faz campeão. Uhum. Fazer, 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 é a curva de aprendizagem que você vai superar e vai te entregar para um resultado de sucesso. E eu me vi tendo essa mudança de chave, e eu me vi colhendo os frutos dessa mudança de percepção. Então, realmente, a primeira pessoa que você precisa convencer, sim, Porque senão não acontece, né? Ou a senão não gente nos acontece. autossabota ou Sim, procrastina, né? exato. Porque a gente sim, todos nós, ser humano, ele procura o momento ideal, só que não existe devido a esse mercado capitalista, Sim, esse mercado aonde tem uma luta de preço, né? Aonde se eu não sei mostrar para o paciente a diferença de preço e de valor, o outro que dá um abraço, que eu deixei de dar um abraço na recepção, já traz um acolhimento. Opa, lá teve algo diferenciado que aqui não teve. Odontologia e gestão, professor. No seu ponto de vista, para quem nos assiste como aluno acadêmico, a primeira especialidade, o público do mestrado, alguém que está nos ouvindo pelo Spotify, o que que tu me fala? 2025, chegando em 2026, odontologia e gestão de consultório ou de clínica. talvez seja a grande falha da formação universitária no Brasil. Não somos preparados para encarar um mercado de trabalho tão agressivo, para gerir um consultório, ter estoque, fluxo de caixa, né, faturamento, lucro líquido. Então são nomenclaturas, termos que fogem ao nosso conhecimento. Saímos extremamente tecnicistas. E hoje, justamente para quebrar esse paradigma atual, os meus cursos têm um módulo de gestão empresarial, onde inclusive o professor Alan faz Uhum. parte, né, da nossa equipe. Eu acho que isso é fundamental. Eu penso que a gente não cria concorrência, criamos admiradores. Então, tudo que eu puder propagar de informação que seja benéfica, construtiva, quando a gente anda com pessoas boas, coisas boas acontecem. Então, eu resolvi trazer, mesmo não sendo uma exigência do Conselho Federal de Odontologia, a minha carga horária, né? Eu tenho um escopo já formado que eu preciso dar um checklist naquilo. Eu preferi incrementar essa carga horária para mais, para que a gente consiga entregar um profissional para o mercado com o mínimo de chance para concorrer, para que ele possa realmente nos ajudar a criar um legado, criar uma história bonita aqui em Curitiba e quem sabe isso possa extrapolar as fronteiras do estado, um sonho maior até do país. Seria interessante. Então, a falha de gestão faz os consultórios fecharem. Uma notícia triste, hoje quase 80% dos dentistas que se formam não são mais dentistas após 10 anos. É assustador, né? É assustador. Porque o nível de investimento. Aí a gente não vai falar de capital intelectual, porque o dentista ali é totalmente fora do Sim. normal em conhecimento, né? São dados que se a gente vê também o número de graduando que não vai para uma especialização, que não vai para um mestrado, o que abre uma clínica dentro de 24 meses, no caso o consultório já está encerrando as atividades por não entender faturamento, receita e lucro. E essa mudança de chave, professor, por que que precisa acontecer? Porque é algo óbvio. Se eu não gosto de matemática, e se eu não todo dia ali, eu não fizer uma conta, não entender, eu vou deixar para depois. E às vezes é uma necessidade básica, a matemática eu não tenho para me ajudar. O dentista que acredita que vai estar montando o consultório, vamos se dizer na sorte, Sim. que não vai ter nada estruturado, o modelo de negócio, um DRE, técnicas de venda, horário de funcionamento. Você como professor, empresário, dentista,
é em Curitiba, formador de opinião, qual é a possibilidade dele sobreviver? Hum. A gente brinca na odontologia o prognóstico sombrio. Talvez o grande mal do dentista seja pensar que ele é o exército de um homem só. Que eu preciso servir o café, que eu preciso fazer a parte da gestão, que eu preciso ser empresário, que eu preciso ser avaliador, que eu preciso ser o dentista de cadeira, que entrega o resultado, que faz o pós-vendas. E talvez as pessoas são diferentes, elas partem de inícios diferentes, têm formações e possibilidades, oportunidades de vida diferentes. Talvez as características que eu não tenha, eu possa trazer alguém para minha equipe que tenha, justamente para a gente criar um time conciso em busca de um único objetivo. Quando eu percebi isso, o Instituto Professor Marlon Santos mudou. Então, se eu não sou bom com os números, eu preciso ter uma boa gestora. Se eu sou desorganizado, eu preciso ter alguém organizado para compensar aquela minha falha de formação nesse aspecto. E por ali a gente vai formando uma equipe que te ajuda a juntos chegarmos num objetivo. Então ter um time bem treinado, um time fechado no objetivo e valorizado enquanto resultados vai te fazer ter uma boa estratégia e todo mundo vai conseguir ter um crescimento pessoal junto. Eu acredito que esse é o caminho. Não tem como fugir, né, Não professor? tem. Voltando agora um pouquinho para o doutor, Tá. odontologia e tecnologia. E aí a gente pode falar da odontologia digital, a gente pode falar de IA, nós podemos falar de ferramentas dentro de um consultório que facilita a entrega de um atendimento ou encantamento de uma venda. Porque hoje se tornou necessário ser dentista, estar atualizado com a parte de tecnologia. E aí a gente vai além de uma fotografia de antes e depois, do escaneamento, da impressora, das IAs para uma leitura de uma panorâmica, porque que não tem como mais ter uma clínica e não ter um computador, ter uma clínica e não entender de escaneamento, na sua visão como dentista. A vida mudou. Hoje, quem não consegue enviar um e-mail, hoje quem não consegue acessar uma fatura no banco digital, ano que vem a gente está com a moeda digital funcionando. Aquele velho jeito de viver não funciona mais. Então não se trata nem de odontologia, e sim da própria sobrevivência no mundo atual. Os carros se tornando elétricos, a gente teve a quarta revolução industrial com a internet, né, a rede. Então, realmente as atividades que eu fazia de maneira analógica, elas são possíveis de serem feitas ainda, mas elas levam um tempo surreal. O exemplo da enciclopédia Barça, para fazer um trabalho, eu passava a tarde na biblioteca, hoje eu passo 2, 3 minutos, eu acho a resposta, a inteligência artificial me ajuda a montar o texto de uma maneira mais coesa, né, com uma ortografia perfeita, faz correções, sugestões, links. Então a odontologia se tornou extremamente digital e isso veio para ajudar. O principal aspecto no ponto de vista entrega da odontologia digital é que ela aumentou a previsibilidade. Hoje eu consigo fazer simulações, eu consigo ver o paciente, o leito cirúrgico, por exemplo, com uma vista frontal, uma vista posterior, uma vista inferior, 3 dimensões. Aquilo me permite ter uma percepção e minimiza demais a chance de eu ter um erro, um insucesso. Então cada minuto e cada, valor investido financeiro em fluxo digital retorna 10 vezes mais. Faz muito sentido. Às vezes a gente fica meio reticente, porque eu trabalho em fluxo analógico e funciona. Mas eu não percebo que eu estou ficando para trás e que coisas novas estão surgindo e não são o futuro. Isso é atual. Então a percepção, eu lembro que eu fazia implantes com radiografia panorâmica, pedia um traçado para implante, né, eu me sinto um dinossauro da odontologia, né, quando eu recordo dessa situação. Hoje com as tomografias, a gente combina a tomografia com escaneamento do paciente, tecido duro, tecido mole, faz simulações de cores, simulações de formatos, melhor posicionamento. Isso é tão arrojado, tão dinâmico que não tem mais como voltar atrás. A frase do Einstein que eu gosto bastante: "A mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao seu estado ou tamanho original". E a odontologia está nesse patamar. Além do ponto de vista de entrega técnico,
A gente tem a questão comercial, porque a odontologia é uma prestação de serviço e não tem como, fugirmos da questão comercial. E o encantamento do paciente com o fluxo digital é muito maior, porque eu consigo me comunicar, eu consigo minimizar, talvez a falsa expectativa. Comum o paciente chegar ao consultório e falar assim: "Olha os dentes do meu pai quando ele era novo, eu quero ter os dentes assim". Então ele vem com uma expectativa muito alta. E às vezes, o que eu estou pensando para ele não está em consonância com o que ele deseja, e ele gera frustração, por mais que o meu trabalho esteja dentro de um alto nível técnico, talvez eu não entregue para o meu paciente/cliente o que ele procura. Então, ter a possibilidade de simulações, ter a possibilidade de fazer o que a gente chama na odontologia de planejamento reverso, diminui demais essa, insatisfação dos nossos clientes. Então a odontologia, ela talvez seja uma das, junto com a medicina e outras áreas, né, a questão da economia também, uma das grandes áreas que não vai mais voltar para laboratórios de próstata, tinham laboratórios grandes com 70, 80 protéticos ali trabalhando, hoje tem 3 CAD/CAM rodando a noite inteira, 24 horas, aquilo não para, né, se desligar é prejuízo, é full time, então veja, realmente a profissão mudou. Não tem como a gente ficar com uma velha visão. Isso vai, nos tornar um dentista ultrapassado. A mudança se tornou necessária, né? Com certeza. Tanto na visão dentista, na visão empresária e na visão professora, a gente vê exatamente isso que você falou. E às vezes a tecnologia que está funcionando em 2025, nos congressos, nas feiras em 2026, já tem um avanço e o que está usando hoje já não está mais agregando valor. E, querendo ou não, é aquilo que a gente fala. Todo dentista, todo profissional da saúde procura o paciente ideal. Mas a minha clínica, ela é ideal para receber esse paciente? Eu digo, ou que eu imagino que seja ideal, até devido mesmo a essa competitividade. Ou mesmo eu vejo, professor, que às vezes o que é básico para você, para o outro já não é mais básico. Imagina para o paciente que é leigo, que ele não tem conhecimento, como gerar o encantamento, como trazer para ele que aquele equipamento que tu investiu para você ter um retorno do investimento se torna necessário entre um paciente ou outro. Professor, uma mensagem para quem está nos assistindo, está desanimado, perdido. A gente que está em, nós que estamos em cursos, né? O professor principalmente tem muitas turmas. Muitas vezes a gente escuta umas ideias assim que, se for na prática, aquilo ali não existe, né? Uhum. Porque o profissional, por mais que tenha o digital, que bombardeia ele de informação, eu tenho a impressão que o pessoal está muito ansioso para ganhar dinheiro, né? Professor? Se não der certo assim, vai ter que dar certo assim. Aí eu coloco um curso de 2 dias, aí eu acredito que eu vou conseguir vender e eu não vou conseguir vender, porque tudo nós dependemos do paciente, né? É algo que eu falo muito para os meus clientes: quem paga a tua conta é o paciente. Então você Uhum. precisa ouvir, você precisa fazer técnicas de venda, uma mensagem para aquele aluno que está já perdido na graduação, ou aquele profissional da pós-graduação que já não está tão animado como estava na graduação, ou para que montou o consultório e está perdido, está com uma clínica e está perdido, na sua visão como um todo, dentista, empresário e professor. O que tu tem a falar para esse público? Eu penso que a busca por excelência é necessária. Além da busca por um bom trabalho com alto nível técnico, a gente precisa também entregar um trabalho com empatia. O nosso paciente é uma pessoa como nós, que ama, que sente dor, ansiedade, sente frio, sente calor. E nos colocarmos no lugar do paciente é fundamental para que eu consiga fazer uma entrega humanizada. Quando a gente se cerca de pessoas boas, o bom, o extraordinário acontece. Eu vejo muitos alunos fazem cursos pela cidade e depois vêm fazer o mesmo curso comigo de novo. E o que tem de diferente no curso do professor Marlon Santos que não tem nos outros cursos? Essa entrega empática, onde eu sou o maior fã do meu aluno. Eu torço para que ele dê certo, para que ele carregue a nossa bandeira, a odontologia,
aos quatro ventos desse país e que nós sejamos vistos como profissionais de saúde, honestos e formadores de opinião. Então, realmente, participar de grupos que visam um crescimento vai fazer você crescer. Se você andar com 10 leões, você vai ser o 11º. Então, estar em contato com cursos atualizados. É difícil, por vezes, largar a nossa vida pessoal e fazer um investimento financeiro, mas é algo necessário. A gente precisa se esforçar, uma vez que escolhemos essa área. Então, o recado é: persista, lute e não desista. Realmente busque as informações, a gente vive a era da informação. E procure se cercar de pessoas boas, pessoas que lá no fundo, lá dentro, você enxerga que elas têm algo de bom para compartilhar contigo. Isso vai fazer você crescer, você querer tratar o teu paciente, não pelo dinheiro, mas porque você quer ver aquele paciente feliz. Ontem eu recebi uma mensagem de uma paciente, ela está na faixa de uns 50 anos, está numa crise de meia-idade, com depressão, sem vontade de viver, sofrendo com dificuldade para se alimentar, autoestima totalmente zerada, relacionamento pessoal inexistente. Falei para ela: venha que eu vou te ajudar. Ela falou: mas talvez eu não possa te pagar. Eu falei: mas eu não falei de valores com você ainda. Eu falei: venha que eu quero te ajudar. Né? Isso é importante, né? A gente pagar o tratamento, sim, porém não é o mais importante. Quando a gente busca entregar para o próximo o que a gente quer receber, as coisas acontecem. A cabeça cria e o universo conspira. Professor, é interessante ressaltar ou informar, né, para o pessoal que está nos vendo pelas redes sociais ou nos ouvindo pelo Spotify, onde te localiza, os seus cursos, como fala contigo, porque eu vejo aí que tu tá numa leva muito crescente, né, referente a turmas, aonde o dentista consegue encontrar você ou encontrar alguns dos seus cursos. A gente, pensando no aluno, no acadêmico que busca um crescimento pessoal, busca um crescimento profissional e um melhor atendimento para os seus pacientes, criamos uma estratégia em 2 escolas onde eu consigo ofertar cursos o ano todo. Ou seja, no momento do seu ano que você estiver preparado para ingressar no curso de especialização, eu tenho um curso para te ajudar na tua busca. Então hoje a gente trabalha frente à Faculdade Herrero, temos o curso de especialização em implantodontia, está rodando a todo vapor e realmente um curso muito interessante. Fica na região próximo ao Portão, aqui na cidade de Curitiba. E essa questão da logística, da dinâmica no mundo tão cronometrado faz diferença. Além disso, o professor Marlon tem um curso de especialização em implantodontia e prótese, especialização em implantodontia, perio-implante e prótese no UA Style Curitiba. Curso extremamente arrojado, dinâmico e com interstícios de abertura de turmas que te permitem ter um crescimento e a possibilidade de ingressar na especialização. Contamos com o Instituto de Treinamento em Cadáveres Frescos. Ter a possibilidade de fazer o seu treinamento em estruturas reais, não em estruturas plásticas, faz toda a diferença. A entrega do teu resultado enquanto cirurgião dentista para o mercado vai ser muito superior. Eu aguardo o seu contato, meu Style Curitiba, ou Faculdade Herrero, ou até mesmo através do Instituto Professor Marlon Santos. Será um prazer fazer parte da tua história de crescimento. Professor, mais uma vez eu agradeço o seu tempo. Mais uma vez eu agradeço em poder aprender contigo e saiba que foi uma honra ter você aqui no MCF Cash. Eu que agradeço, Alan, pela oportunidade, pela visibilidade que você me proporciona. É sempre uma satisfação estar em sua presença, sempre é muito enriquecedora a nossa conversa, eu aprendo bastante e pode ter certeza que juntos traçaremos uma história de sucesso. Obrigado. E você que me assiste pelas redes sociais, Profissional da Saúde, ou pelo Spotify, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo.